Bom dia! Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus por mais esse dia. Louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado pela sua companhia. Hoje eu tenho uma palavra que eu me arrisco a dizer que é uma palavra assim um pouco mais forte. Não é aquele leitinho, é uma palavra assim um pouco mais consistente, mas que traz libertação. Vou repetir, uma palavra que traz libertação. Hoje é sexta-feira, dia 9 de novembro de 2018. Eu sou Ney Santos e com alegria eu trago para você a palavra de hoje. Mas antes, o nosso convite para você participar da campanha Minha Casa é Tua, Jesus. A Bíblia diz que um homem chamado Zaqueu recebeu Jesus em sua casa. A graça e a bondade de Deus trouxeram salvação e restauração para aquela família. Vamos juntos clamar a Deus para que Jesus faça o mesmo na nossa casa. Minha casa é tua, Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida. Campanha de oração pelas famílias. Começa na próxima segunda-feira, dia 12 de novembro, na Palavra de hoje. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Nós vamos ler do 1 ao 4 e depois o versículo 20. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu estou lendo esses versículos aqui, de 1 a 4 e depois o 20, é só para facilitar e porque o nosso tempo aqui é pequeno, não dá para a gente fazer um estudo amplo sobre isso, mas eu não estou tirando os versículos do seu contexto. Você vai observar na nossa leitura. Ezequiel capítulo 18, versículos de 1 a 4 e depois o versículo 20. Versículo 1. Esta palavra do Senhor veio a mim. Que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem. Tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Vamos ao versículo 20 agora que diz: Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Esse texto eu escolhi com a direção de Deus para trazer uma palavra de libertação para muitas pessoas que acompanham aqui no canal. Libertação do quê? Do sentimento de culpa, de um sentimento de impotência, de incapacidade diante de uma suposta maldição hereditária ou maldição familiar, ou, enfim, uma culpa por algo que não lhe pertence. Tem muitas pessoas que creem numa determinada situação, e eu vou explicar aqui. A pessoa recebeu Jesus Cristo no coração, teve uma transformação de vida, está caminhando com Deus, mas de repente ela descobre que um bisavô, ou um avô, ou o seu pai cometeu um ato muito feio lá no passado, e por isso agora tudo o que está acontecendo na vida dessa pessoa é porque Deus está cobrando nela o pecado do pai, ou do avô, ou do bisavô, ou do tataravô. E aí essa pessoa, ela já diz assim: meu Deus, e agora como é que eu faço? Eu preciso quebrar essa maldição hereditária, porque o meu pai ou o meu avô fez um pacto, meu avô mexia com coisas erradas, coisas do diabo, e agora tudo que está dando errado na minha vida é por conta de que Deus está cobrando de mim o pecado do meu avô ou do bisavô. Tem gente que crê nessas situações e eu venho aqui mostrar na palavra de Deus, não é o que eu vou dizer, é o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus diz que Deus não é um Deus que costuma agir dessa forma. Vamos imaginar você,
Vamos imaginar você. Você sofre um prejuízo por conta de um cidadão que, de repente, você está no trânsito, esse cidadão vem e bate no seu carro de forma displicente porque ele furou um sinal e estraga o seu carro. Aí o cidadão diz assim, eu não vou pagar isso aí não. Aí você vai lá no filho do cidadão e briga com ele e cobra dele. Você acha justo isso? Cobrar do filho um erro do pai? Você acha justo isso? Eu creio que não. Eu não acho justo. E como é que o Deus de justiça vai cometer uma injustiça dessas? Que muitas pessoas acreditam que estão pagando pelo pecado dos pais, ou dos avós, ou dos bisavós. Eu venho dizer para você que Deus não age dessa forma. Aí você vai me perguntar, Ney, mas por que é que a gente ouve tantas campanhas em algumas igrejas, tantos eventos com esse título, A Quebra da Maldição Hereditária? Olha, eu poderia dizer para você aqui os inúmeros motivos pelos quais alguns promovem esse tipo de evento, esse tipo de celebração para quebras de maldições hereditárias. Eu poderia dizer, mas olha, eu prefiro aqui dizer para você o que é o certo. Eu não vou dizer por que é que se faz errado. Eu vou dizer o que é o certo. O certo é que se você um dia teve um encontro com Jesus Cristo e você se rendeu a Ele e entregou a sua vida para Ele, e se isso foi de coração, foi sincero, se você falou a verdade para Jesus, que você queria entregar a sua vida para Ele, a partir daquele momento Jesus entrou na sua vida. E a partir do momento que Jesus entra na sua vida, Ele leva você a um novo nascimento. E quando você nasce de novo, você é uma nova pessoa. Você continua habitando o mesmo corpo, morando na mesma casa, fazendo talvez a mesma coisa que você fazia no que se diz respeito a trabalho, tendo um temperamento talvez até ainda que precisa ser tratado, mas uma verdade é, o Espírito de Deus vem morar em você. E aonde está morando o Espírito de Deus não tem espaço para nenhum outro espírito. Então, não creia nessas coisas que se dizem por aí, que você está sofrendo isso porque o teu avô tinha pacto com os espíritos e não sei o quê, e por isso você está sofrendo isso e aquilo. Olha, você pode até sofrer na sua vida, mas não é por essa causa. Não é porque Deus está cobrando o pecado do seu avô em você. Creia nisso porque é o que a palavra dele está dizendo aqui. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, e nem o pai levará a culpa do filho. Deus não age com a injustiça. A palavra de Deus nos diz que Deus é um Deus justo. Então, você talvez fica se perguntando, mas mesmo assim eu sinto que eu estou sofrendo, eu sinto que tem alguma coisa. Bem, por que é que você está sofrendo? Isso pode ser porque talvez você acreditou naquilo que se diz e você mesma está se culpando. Ou então você está crendo nas mentiras do diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira, e ele fica tentando te convencer dessas mentiras, dizendo que por causa que o seu tataravô mexia com coisas que não eram de Deus, nada vai dar certo na sua vida, o seu casamento vai ser destruído enquanto você não quebrar essa maldição do seu avô, do seu tataravô. O diabo tenta te convencer disso. Mas isso não vem de Deus. Eu quero dizer para você, isso não vem de Deus. Lamentavelmente, tem pessoas que têm dificuldade de crer na palavra de Deus. Mas para isso nós vamos orar, para que Deus abra a sua mente, para que o Espírito Santo te ilumine, para que você abra os seus olhos e leve uma vida na presença de Deus, sem viver se culpando, se martirizando. O pecado que você cometeu, pediu perdão, já foi perdoado e Deus o lançou no mais profundo abismo do esquecimento. Você não precisa mais viver se culpando. Quando você tem essa aliança com Deus, com Jesus, quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você. Agora, por que é que muitas pessoas têm dificuldade para acreditar nisso? Porque tem pessoas que têm mania de pensar que tudo que dá errado, tudo que é dor, sofrimento, é porque tem um diabo, tem um inimigo, tem um espírito também fazendo isso. Não. Isso, todos nós
A despeito de termos Jesus, passamos por dores, por lutas, por sacrifícios, por dificuldades. Muitas coisas às vezes não dão certo na nossa vida porque o mundo é injusto, o mundo jaz no maligno. Os filhos, os servos e servas de Deus, às vezes são vítimas das consequências do mundo. Então, não é porque existe uma maldição a ser quebrada na sua vida. A grande maldição foi levada sobre ele na cruz do Calvário. Lá naquela cruz, ele se fez maldição em nosso lugar. E naquela cruz, ele triunfou sobre principados e potestades e os expôs à vergonha. Ele venceu, ele triunfou na cruz e lá foi quebrada toda a maldição que podia haver sobre a sua vida. Então eu quero convidar você a se agarrar firmemente com Jesus Cristo e receber essa graça e essa libertação sobre a sua vida. Descarte esses pensamentos que ficam te culpando, te aprisionando e colocando minhocas na sua cabeça. Vamos orar? Deus bondoso, liberte essas pessoas que estão aprisionadas em crenças que não provêm de Ti, pessoas que foram enganadas, pessoas que talvez até perderam bens, perderam recursos na mão de pessoas que as escravizaram com mentiras. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os olhos de todos nós, ilumina nossa mente e nos ajude a absorver as verdades da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é que é a verdade, e a Tua Palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberte-nos, ó Deus, de toda crença infundada, de toda mentira do diabo, de toda astúcia do maligno. Livra-nos, ó Pai. Ó Deus, que seja agora aniquilada, derrubada, que caia por terra toda mentira contada pelo inimigo. Que nós possamos estar agora com a mais maravilhosa sensação de liberdade. Que Jesus Cristo possa encontrar lugar no nosso coração e nos encher com a paz que vem dele e que excede todo o entendimento humano. Que toda enfermidade do físico e da alma caia por terra e que Jesus seja exaltado, glorificado e honrado, porque naquela cruz ele pagou pelo nosso pecado e por isso somos perdoados e livres para adorar o nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Olha, semana que vem, segunda-feira, começa a nossa campanha Minha Casa é Tua, Jesus. Espalhe esse link, convide pessoas, vamos formar uma grande corrente de fé e oração em torno da nossa família, em torno de Jesus Cristo. Dá um like se você gostou do nosso vídeo, clica no botão para você se inscrever, ativa o sininho e compartilhe. E que Deus te abençoe muito, muito, muito. Vou deixar um vídeo como sugestão aqui para você, se você quiser assistir um pouco mais. Eu tenho um vídeo que nos ensina a nos relacionar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos conduz a Jesus, é aquele que abre a nossa mente, o nosso entendimento. Veja esse vídeo sobre o Espírito Santo para que a tua mente seja a mente de Cristo.